é só você que nos acompanha aqui pelo Usando a Bíblia. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre Deus. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, que acreditam em Deus. Isso já é uma grande coisa, claro. Mas será que isso é o suficiente? Quando você vai no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, Deus diz assim: crê que tu, que Deus existe? Faz bem, mas os demônios creem também, só que eles estremecem ou não obedecem. Então, crer requer uma obediência. Não basta só crer. Bem-aventurados que não precisam ver para crer, claro. Só que Deus quer uma comunhão com eu e você. Muitos judeus, eles acreditam até mais do que nós que Deus existe, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Ele não está falando de religião, me entenda. Muitas pessoas acreditam que Jesus é Deus, mas não acreditam que o Espírito Santo é Deus. E quem está certo e quem está errado? Então a gente precisa estudar, tá? Crer em Deus já é uma grande coisa, mas isso não basta porque Deus deixou a Bíblia escrita o que Ele quer. Quando você vai em João capítulo 10, verso 16, diz que Ele tem ovelhas em outros apriscos. Por isso que Ele escreveu o Apocalipse, porque Ele diz: sai dela, povo meu, porque Ele tem pessoas sinceras nos outros lugares. E Ele quer que essas pessoas sejam obedientes no que Ele quer. Quando você vai no livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, é um texto muito interessante que fala assim, ó. 1 Coríntios 2, 9. Fala assim: nem olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. São o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o olho não viu, o ouvido nunca ouviu e o coração nunca sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tá vendo? Deus quer uma obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando ele perdoou a mulher adúltera, ela disse: o que eu faço? Se vai, não peques mais. E pecado é transgressão da lei. Então ele queria uma nova vida. Deus não mandou eu e você viver de qualquer jeito. Isso, eu acredito em Deus. Isso não é, as coisas não acontecem bem assim. Examinai as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então nós precisamos ter o nosso manual de sobrevivência, que é o lema do nosso programa, usar a Bíblia Sagrada. Então só falar em Deus assim, as coisas não funcionam bem assim. Deus quer uma comunhão. Ele se revela pela Bíblia Sagrada. Agora ele quer uma obediência de mim e de você. E é isso que é a ideia da Bíblia Sagrada. E o que Deus sempre teve para reeducar o seu povo. Por isso que ele quer chamar queridos deles sinceros em vários lugares. Querido, pense nisso, que Deus te abençoe, tá bom? Estude sobre isso, porque Deus tem bênçãos para derramar sobre você a cada dia mais e mais. E eu encerro com o texto de Lucas 6,46, que certa vez ele disse: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faço o que eu mando? Então, a gente precisa da bênção, mas a gente também necessita mais do Senhor da bênção, que Ele quer transformar a minha e a tua vida. Um grande abraço então, pense nisso, e até o nosso próximo encontro aqui no Usando a Bíblia.